Para começar, seleção brasileira, ela que abre o programa de hoje. O Brasil faz o seu último jogo na fase de grupos da Copa América. A partida é na terça-feira, às 10 da noite, contra a Colômbia, no Levi's Stadium, em Santa Clara, na Califórnia, nos Estados Unidos. E como é que se faz para acompanhar esse jogo, Alan? Brasil e Colômbia mais uma vez com transmissões da TV Globo e do Sport TV, nessa terça-feira, dia 2 de julho, às 10 da noite, horário de Brasília. Um jogo muito importante para a seleção brasileira, que está próxima de se classificar, né? Tem 4 pontos contra 1 da Costa Rica, que joga no mesmo horário contra o Paraguai no Sport TV 2. E aí a gente vai ter esse jogo da seleção brasileira também como algo importante para a gente ver se a melhoria que a gente viu contra o Paraguai vai se manter, ou se a seleção retrocede e volta a jogar aquele futebolzinho bem mediano que a gente viu contra a Costa Rica, né? É um jogo bastante interessante, TV Globo com equipe completa lá nos Estados Unidos, Luiz Roberto vai narrar, o Sport TV já tá fazendo daqui, mas é com o Luiz Carlos Júnior, e é uma terça-feira que vai definir os rumos. Afinal de contas, a TV Globo tem mostrado bastantes jogos nessa semana em TV aberta, né? Além do Brasileirão, que a gente vai falar daqui a pouco também, quais são os jogos da quarta-feira, eles já estão programando para quinta-feira o jogo da Argentina na Copa América contra o Equador. E a seleção brasileira, Marinho, você vai falar agora da questão do campo e como faz para classificar em primeiro, classificar em segundo. O que eu posso te dizer é que se o Brasil se classificar em primeiro, vai jogar no próximo sábado, dia 6 de julho, às 7 da noite, pelo horário de Brasília. Mas, se classificar em segundo, joga às 10 da noite. Será que a Globo vai torcer para o Brasil ficar em primeiro ou segundo? A Globo vai torcer para o Brasil não estragar o programa do pessoal. Acho que vai ser mais cedo o jogo, né? Torcer para transmitir mais cedo é um pouquinho melhor. Mas é o seguinte, ó. Seleção brasileira está com 4 pontos no grupo. A Colômbia tem 6. Para o Brasil acabar a fase de grupos em primeiro, precisa vencer a Colômbia. O empate classifica o Brasil em segundo, com a Colômbia passando em primeiro. Caso o Brasil seja derrotado, ainda existe uma mínima chance do Brasil cair fora, porque a Costa Rica tem 1 ponto e enfrenta o Paraguai. Mas daí tem que ser uma combinação gigante. O Brasil tem que tomar uma goleada, a Costa Rica fazer muitos gols de diferença. É bem pequena, remota a chance do Brasil ficar fora. Mas sabe como é que é o futebol, né? Matematicamente ainda tem chance, então a gente tem que falar. O técnico Dorival Júnior, Alan Simon, pode preservar alguns jogadores que estão pendurados. Porque na Copa América funciona assim. Se o jogador é suspenso no último jogo da fase de grupos, ele precisa cumprir no mata-mata, no jogo seguinte. Claro que se ele não é suspenso, os cartões zeram na fase de mata-mata. Mas se ele for suspenso, ele tem que cumprir. E o Brasil tem pendurados o Militão, o Wendel, o Paquetá e o Vinícius Júnior. Então, esses 4 jogadores podem ser preservados pelo Dorival, que vai ainda definir qual a melhor estratégia para esse jogo. Se o Wendel não jogar, entra o Arana. Se o Militão não jogar, atua o Brenner. Se o Paquetá não jogar, Andréas Pereira, o mais cotado. E para a vaga do Vini Júnior, o mais cotado é o Martinelli, caso o técnico opte pelas preservações. Um provável Brasil com Alisson, Danilo, Militão, Marquinhos e Wendel. João Gomes, Bruno Guimarães e Paquetá, Savinho, Vinícius Júnior e Rodrigo. Para não dizer que eu não falei nada sobre a Colômbia, Alan, o Lucumí é dúvida, zagueiro defensor da Colômbia, e eles também têm jogadores pendurados que também podem ser preservados. O Lerma, o Richard Rios e o Córdoba, também na mesma situação de avaliar jogadores para a próxima fase, pensando em suspensões. Eu quero saber o comentário de quem está nos assistindo. Deixa o teu palpite nos comentários se está vendo gravado, no chat da live se está vendo ao vivo, sempre com o teu like e com a inscrição no canal do All Sport no YouTube. Alan Simão, qual é o teu palpite para Brasil e Colômbia? Sem dúvida, o jogo mais difícil dessa primeira fase para o Brasil, né? Maria, eu vou te dizer que apesar de entender a questão dos cartões, de precisar preservar, de não ter desfalques na próxima fase, me incomoda um pouco poupar jogadores no jogo mais difícil dessa fase que o Brasil precisa ganhar para ser primeiro lugar. Porque muitas vezes pode ter um efeito contrário, né? Você preserva os jogadores, acaba não ganhando e arranja um adversário mais difícil para a cabeça no próximo sábado, que de repente pode ser o Uruguai. Então, será que vale a pena poupar agora e depois pegar um Uruguai mais difícil? Ou será que vale a pena usar a força máxima e tentar pegar um Estados Unidos ou Panamá? A gente está fazendo o programa antes de acontecer o grupo C da competição.
cenas dos próximos capítulos, né? Eu não sei, eu vou colocar o empate Colômbia e Brasil, hein? O empate daria o Brasil em segundo lugar. Eu vou de Brasil, mas eu vou aqui, ó. O meu palpite é mais coração do que cabeça, tá? Eu vou de Brasil porque eu quero que dê Brasil. Então, eu não quero torcer contra o meu palpite. Então, eu vou apostar na vitória da seleção brasileira em mais uma grande atuação do Vinícius Júnior, que jogou demais contra o Paraguai e tomara que se consolide de vez como principal protagonista da nossa seleção.